A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Demorei uns dias de gravar um vídeo, mas é assim mesmo, Deus sabe, porque estava também orando mais, né? É tempo da gente buscar o Senhor. Estava orando por mim e por você. Você que está neste canal ouvindo esses vídeos que eu estou deixando, tenho orado bastante. Creio que até onde ele chegar, até a pessoa que vai ouvir, Deus vai fazer milagre. Porque eu tenho orado bastante. Deus tem me colocado para orar muito por vocês. Voltei aqui hoje, deixando uma palavra de Deus aqui para a nossa meditação. Muitas coisas acontecendo, mas a gente já sabendo que é o fim. É por isso que é bom você ouvir e meditar também na palavra. Porque aqui na palavra de Deus, em Mateus, eu estava orando à madrugada. E o Senhor me deu esta palavra, Mateus 4, aonde fala da tentação de Jesus, que foi o Filho de Deus, e é. Mateus 4, aqui na palavra de Deus fala: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse-se: Tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-á nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorareis. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Engrandecido seja o nome de nosso Deus para sempre. Eu estava orando madrugada e Deus só me falando nesta palavra. Mas a palavra de Deus está escrita. Está aqui a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Jesus, ele foi tentado por todas as partes. Satanás sabia que Jesus ele estava no monte 40 dias e 40 noites jejuando. Então Satanás ele é tão astuto que ele sabia que Jesus estava ali com fome. Então ele, para testar Jesus, ele queria que aquelas pedras, ele mostrou as pedras para Jesus e queria que Jesus transformasse em pão. E Jesus foi e respondeu para ele que a palavra de Deus está escrito que nem só de pão viverá
o homem, mas de toda a palavra de Deus. Certo que nós temos que ter o alimento para alimentar nossa carne, mas o alimento que devemos ter primeiro nesse negócio é o espiritual. Porque se você tiver, nós tivermos o alimento espiritual nos dias que está acontecendo hoje, próximo à vinda de Jesus, porque Jesus se aproxima, não se engane, que Jesus está próximo a voltar a vir buscar a sua igreja. Se nós tivermos o Espírito de Deus, nós sabemos o que vem de Deus e o que não vem. Os absurdos que estão acontecendo na terra. No meio de Deus, do povo de Deus mesmo. E a Bíblia, amados irmãos, ouvinte, que vão ouvir este vídeo, ela é bem clara. Ela disse que ia acontecer os falsos profetas no nosso meio. Então nós temos que ter o Espírito de Deus para discernir o que vem de Deus e o que não vem. Outro dia, eu não estou aqui para falar de pastor, nem de profeta, nem de crente nenhum, mas eu estou aqui para defender a palavra de Deus. Foi para isso que Deus me chamou na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado e exaltado o nome do nosso Deus. Outro dia eu via no Face um pastor dizendo que ele tinha uma máscara espiritual, que a máscara para esse coronavírus que estava com ele, que era uma máscara do poder de Deus espiritual. Eu vi no Face, eu assisti o vídeo, e ele dizia que se as pessoas quisessem comprar, custaria R$300, e que as pessoas só mandassem o endereço, que ele ia mandar uma caixa com essa máscara espirituais, só com a unção de Deus para a pessoa colocar no rosto e ser salvo desta doença que está aí. Gente, eu considero um absurdo. Considerei. Olha, aqui no versículo 7 desta palavra de Mateus capítulo 4, no versículo 7, Satanás, quando ele estava ali, Jesus estava no deserto, e Satanás ele estava perseguindo Jesus porque Deus permitiu. Foi uma permissão de Deus, o diabo tentar Jesus, para ver se Jesus cedia. Ele sabia que Jesus não ia ceder, porque Jesus ele é o próprio Deus. Então aqui no versículo 7 ele diz assim, ó: disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pega essa palavra para você, porque eu já peguei para mim. Aramaçubre, amada Aramanás. Se nós estamos passando por isto daí que está acontecendo, ou estamos passando por uma prova, algo que é a permissão de Deus. Não diga assim, não venha dizer que isso é a permissão de Deus, que não é. Não, é sim, Deus está permitindo o que está acontecendo no mundo, pelos meus pecados e pelos teus pecados, pelas nossas falhas. Deus está permitindo até mesmo para que venha conserto na minha vida e na tua vida. Porque que somos nós diante do Todo-Poderoso? Então, porque ele não vigia e não foi por Face, eu não venho para o YouTube pregar a verdade, que a verdade é a palavra de Deus. E aqui onde Jesus falou para Satanás,
que também está escrito que não devemos tentar o nosso Deus, porque você faz coisa errada. Você sabendo que a palavra de Deus diz que não devemos tentar o nosso Deus. E por que você faz coisa errada? E depois ainda quer se queixar de Deus. Aramassou de raço, de canto iramanto. A tua vida e a minha vida está sobre os olhos de Deus. Não faça o que não pertence a Deus. Não faça o que desagrada a Deus. E depois, quando você estiver pagando o preço, sofrendo as consequências, não queira se queixar de Deus, não. Porque Deus não é culpado dos teus erros, nem dos meus erros, nem dos meus pecados e nem dos teus pecados. Mas Deus, Ele cobra, porque Ele quer que eu e você, que nós sejamos limpo, puro, obediente, como foi Jesus. Jesus obedeceu a Deus até o final. Até o final. Jesus, ele poderia fazer o que o diabo estava mandando. Porque quando o diabo mesmo mandou ele subir naquele monte e falou para ele que ele estava vendo aquele reino todo, que tudo ali pertencia a ele, que era para ele adorar, Jesus adorar o diabo, que ele ia dar tudo. Jesus sabia que ali tudo já era de Jesus e não do diabo, porque quem manda em tudo é Deus e tudo é de Deus. E Jesus já sabia que era dele, mas Jesus, ele estava ali com uma missão. Ele não precisava ouvir a voz de Satanás para ele ter, não, porque tudo já era dele. Agora, o que eu quero te dizer com isso também, sabe o que é? Porque que você e eu, nós sabemos que nós somos filhos de Deus, que o nosso nome já está escrito no livro da vida, que é a palma das mãos do nosso Deus. E nós temos que ficar ansiosos, com ansiedade, por querer, sabendo que tudo vem de Deus e tudo que faz é Deus. E tem que ter a hora de Deus. Porque se você chegar no último versículo desta palavra e você meditar, você vai ver que no versículo 11, quando Jesus venceu toda a tentação do diabo, Jesus venceu, porque Jesus sabia que tudo ali ia ser dele, através do Pai dele, que é Deus. Porque tudo é de Deus, e tudo que é de Deus é de Jesus. Tudo que é do Pai é do Filho. Então, Jesus já sabendo, e ele não deu ouvido para o diabo, porque ele foi por uma missão. Ele estava ali por uma missão. Que missão essa que o amor dele era tão grande? Foi tão grande e é tão grande que ele estava ali passando por tudo isso, por mim e por você, pela tua alma e pela minha alma, pela tua vida, pela minha vida, e ele não cedeu. Hoje você só ouve falar que as pessoas não estão interessadas mais em levar o evangelho puro, a palavra de Deus pura, verdadeira, aleluia, para que você venha crer, para que você venha saber que tudo aqui é passageiro e que um dia você vai herdar uma mansão celestial. Nós vamos herdar, que está no céu preparada, guardada para mim e para você. O povo hoje está pregando o evangelho por dinheiro. O povo hoje só fala em dinheiro, mas não. Vamos falar na nossa salvação, que é importante. Porque Jesus diz na sua palavra que do resto cuida Ele. Então veja o versículo 11, como eu estava falando.
depois de toda a tentação de Jesus ali, que ele foi tentado pelo diabo, e que ele não cedeu, porque ele conhece a voz do diabo. E ele sabia que ele estava ali por uma missão mandada pelo pai dele, por Deus. E ele obedeceu. E aqui no versículo 11 chega a dizer no último: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Arachu de cantaranahaio deho aranahasuribachu araganagasubria xeregenegenegecheia. É muita preocupação. O povo é muita preocupação, O povo está preocupado demais com ter, com querer, mas não sabendo que na hora certa, que você largar tudo, confiar no Senhor e fazer o que Deus quer. Deus manda os anjos com as bandejas para te servir, para me servir. Não te preocupe em pregar a palavra de Deus, porque eu vou pregar, porque alguém vai ver e vai ter que me dar isso e me dar aquilo outro. Eu vou orar porque alguém vai ver que eu orei e Deus fez um milagre e eu vou receber algo em troca. Não! Isso não está escrito na palavra de Deus. Isso é até pecado. Não te preocupa. Porque na hora de vir para tuas mãos, o Senhor teu Deus, Ele manda, chega nas tuas mãos e nas minhas mãos. Nunca diga que é porque eu não preciso, porque quem é que está aqui na terra que não precisa? Nós precisamos para sobreviver, mas o Senhor, Ele supre. Aleluia! Não adianta se preocupar, se precipitar, com querer, com ter, com se preocupar, porque Jesus, se Ele tivesse cedido ali a voz do diabo, ele não estava com todo o poder para fazer a vontade de Deus, como tem sido feito. Foi feito e está sendo feito e vai ser feito, vai continuar até Deus voltar para buscar a sua igreja. E eu quero sempre te dizer uma coisa: Jesus, Ele está voltando. Quando eu dobro meus joelhos, que começam a interceder pelas nações, o Senhor está sempre falando que eu sempre deixe, falando aqui na volta de Jesus. Não é hora nem da gente estar falando em tanta coisa, porque muitos já sabem. A palavra de Deus está aí por toda a terra. E muitos já sabem. E já até lê. Mas nós temos que deixar esse alerta para você. Jesus está voltando. Jesus, Ele vai buscar a sua igreja. Porque está escrito na palavra de Deus. Desperta. Desperta. Para que tua alma possa um dia encontrar com o Senhor Jesus. Deus tem coisas melhores para mim e para ti. O diabo, ele seguiu Jesus, todo lugar que Jesus foi, ele perseguiu também ali Jesus. Ele falava no ouvido de Jesus. Imagine você está num canto e você está ouvindo uma voz dizendo assim: tira a tua vida, tira a tua vida, tira a tua vida. Isso é de Deus? Não, amados. Não é Deus, não. Isso é o diabo. Porque coisas preciosas, coisas grandes, grandíssimas, o Senhor, Deus, nosso Deus, tem para ti e para mim.
Vamos aguardar, vamos esperar, vamos ceder às tentações, confiando em Deus. Porque de Deus vem a nossa salvação. Xarabaçô de raço. Araçu, brianagaçorenagaço. Ixaramaixô de canto iramando. Eu deixo um abraço para você. Um abraço pelo Espírito de Deus. Que Deus em Cristo continue te abençoando e me abençoando. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, não. É porque você se inscrevendo e compartilhando, nós estamos levando a palavra de nosso Deus. A palavra de Deus pura e verdadeira. Não temos, porque a palavra de Deus, o Senhor disse que de graça Ele deu, e de graça vos. Nós não temos que estar vendendo a palavra de Deus. O povo está fazendo da palavra de Deus comércio. Mas a palavra de Deus não é para se fazer comércio, porque cada um vai dar conta de si no final. Então eu quero agradecer a Deus por tudo, pela minha vida e pela tua vida. Que Deus seja louvado em tudo. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém? Abraço.